Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, é muito comum que nos nossos projetos precisemos acessar outros sistemas, como um banco de dados, por exemplo. E para isso precisamos utilizar as credenciais de acesso desse outro sistema. Só que definir esses dados de forma fixa dentro do nosso código não é uma prática muito boa, pois além de expor esse dado para todos os que têm acesso ao versionamento do seu projeto, você ainda dificulta a alteração dessa informação e obriga que todos os ambientes em que o seu sistema estiver rodando utilizem os mesmos dados de acesso. E no vídeo de hoje vamos falar sobre variáveis de ambiente e vamos aprender na prática como configurar e utilizar em nossos projetos para remover todas as senhas de dentro do nosso código. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora que você já é um inscrito do canal, bora implementar! Galera, então o assunto do vídeo de hoje são as variáveis de ambiente. E essas variáveis de ambiente são valores dinâmicos, nomeáveis e que ficam disponíveis para todos os processos de um mesmo ambiente. Cada sistema operacional possui suas próprias variáveis de ambiente já definidas, mas nós podemos definir variáveis personalizadas para os nossos projetos. E para o projeto de hoje vamos precisar apenas de PHP e Composer instalados. Se você não tem algum desses caras instalados na máquina, deixei links aqui na descrição para te ajudar na instalação. E aqui eu estou utilizando o Linux, mas os exemplos de hoje também funcionarão em Windows e Mac. Então, para a gente começar o nosso projeto de hoje, eu vou criar aqui um arquivo composer.json. Nessa pasta vazia que eu criei aqui, variáveis de ambiente, criei apenas o arquivo composer agora para a gente criar o nosso projeto aqui com os exemplos das variáveis de ambiente. Vou fechar esse arquivo aqui em branco que o Atom criou. E aqui nesse arquivo composer eu vou adicionar name como wdev/env de environments, né? As variáveis de ambiente são chamadas de environments. E aqui eu vou colocar também o autoload com a PSR4 para a gente trabalhar já com a PSR4 para gerenciar o autoload das nossas classes. E dentro dela eu vou passar o namespace app com duas contrabarras aqui para que ele referencie para a gente a pasta app do nosso projeto. E com isso aqui a gente já consegue rodar o Composer, então Composer install na pasta do nosso projeto. Ele rodou rapidamente para a gente e criou a pastinha vendor aqui. Essa pastinha vendor, ela contém o autoload das classes, beleza? E aqui para a gente continuar o nosso projeto, vamos criar aqui uma pastinha app, que vai ser a pasta que vai guardar as nossas classes, né, como a gente referenciou aqui no composer.json. E também vamos criar aqui um arquivo index.php, beleza? Nesse arquivo index.php, a gente já vai adicionar o autoload do composer aqui. Então, require dir /vendor /autoload.php. Aqui a gente já incluiu então o autoload do Composer e a gente já consegue rodar esse nosso projeto aqui. Então eu vou abrir o terminal aqui, vou executar pelo terminal, mas vocês podem executar pelo navegador, não tem problema nenhum, beleza? Então aqui eu vou rodar o comando php index.php. Beleza? Não emitiu nenhum erro aqui na tela, então isso é bom, significa que o Composer aqui está funcionando. E aqui em cima no index.php eu já vou colocar aqui uma variável chamada env, que ela vai receber uma função do PHP que vai me retornar todas as variáveis de ambiente já configuradas aqui no meu sistema operacional. Então aqui eu vou executar getEnv. Essa funçãozinha aqui ela vai retornar um array com as variáveis de ambiente já configuradas para a gente. Então aqui abaixo eu vou colocar um printr dessa nossa variável env e eu vou executar aqui novamente no terminal. Vamos ver? Olha aqui, galera, que legal, ele já printou aqui pra gente todas as variáveis de ambiente já configuradas aqui no meu sistema operacional e todas essas variáveis a gente pode utilizar aqui. Basta a gente chamar este nome como argumento aqui da funçãozinha getEnv. Então aqui eu vou juntar esses dois caras aqui e aqui abaixo eu vou colocar apenas um valor. Eu quero um valor de uma variável. Vou colocar aqui o valor dessa nossa variável path aqui. Então eu executo echo getEnv e passo aqui dentro o nome dessa variável. Aqui eu vou passar para a variável path, então variável path, e eu posso executar. Vamos ver como vai ficar. Olha aqui, então aqui ele imprimiu o nosso printr aqui em cima, né? E aqui abaixo ele colocou apenas o valor dessa nossa variável path aqui.
que está configurada nas variáveis de ambiente do meu sistema operacional aqui, beleza? Vou fechar esse terminal aqui, que a gente não vai utilizar ele agora. E agora a ideia é que a gente consiga configurar novas variáveis de ambiente, porque a gente já aprendeu a obter todas as variáveis e também a obter apenas uma variável, mas a gente ainda não viu como que a gente pode criar variáveis aqui dentro. Para a gente criar novas variáveis, a gente precisa executar uma outra função do PHP chamada put_env, onde a gente consegue adicionar valores a uma variável de ambiente. Então, para isso aqui em cima, eu vou adicionar aqui a função put_env, e aqui eu passo o valor que eu vou definir para essa variável junto com o nome dela, da seguinte forma. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada wdev, que ela vai receber o valor canal, beleza? E vou criar aqui uma segunda variável, eu copiei a linha ali, chamada wdev2, que ela vai receber o valor YouTube, beleza? Agora vamos executar esse cara de novo e vamos ver se vai aparecer essas duas variáveis novas aqui dentro das variáveis de ambiente. Vamos executar. Olha aqui que legal, galera, apareceu aqui no finalzinho, então wdev como canal e wdev2 como YouTube. E aqui abaixo ele apareceu também este nosso echo da getEnv path aqui também. Então está funcionando. O que acontece se eu chamar uma variável que ela não existe, né? O nosso getEnv aqui ele vai retornar para a gente o valor vazio. Então se eu executar aqui, por exemplo, echo getEnv wdev, ele vai imprimir para a gente o canal. Vou até comentar essa linha aqui para ele imprimir apenas o canal para a gente. Então, ele imprimiu aqui. Se eu colocar wdev2, vai imprimir YouTube. Então, salvar aqui em cima, vamos ver. Imprimiu o YouTube. Só que se eu colocar wdev3, essa variável não existe, ele não imprime nada para a gente e nem retorna nenhum erro. Então, se caso essa variável não existir, apenas ele vai retornar um valor vazio para você. E este cara aqui já não vai causar nenhum erro no seu sistema, beleza? Se a gente quiser dar um var dump aqui para saber exatamente o dado que ele está retornando aqui quando não tem um valor definido, vamos ver. Ele retorna para a gente o valor false aqui para essa variável. Beleza, então agora a gente já aprendeu a definir e também a ler os valores das variáveis de ambiente. Porém, e se eu comentar essas linhas aqui que estão definindo os valores das variáveis wdev? Eu já defini ela uma vez. Será que elas continuam aqui? Vamos ver? Não, elas não continuam. Então, todas as vezes que eu precisar ler um valor de uma variável do meu projeto, eu preciso que ela seja carregada previamente. Só que não é legal a gente ficar carregando este dado aqui dentro do nosso código, porque a ideia é que a gente retire esses dados sensíveis aqui de host, de usuário e senha de banco de dados, por exemplo, de dentro do código. Então não faz sentido a gente definir dessa forma. Então para isso a gente vai criar um outro arquivo que vai ser responsável apenas por guardar as configurações do nosso projeto que vão ser referenciadas dentro das variáveis de ambiente. Esse arquivo comumente é chamado de .env. Então é um arquivo que ele não tem um nome, ele tem apenas uma extensão e ele é um arquivo .env. Então vamos criar esse cara aqui na raiz do nosso projeto, .env. Beleza? Este carinha aqui, ele já fica até com um ícone diferente aqui no Atom, ele já reconhece como arquivo de configurações. Então, na maioria dos frameworks usam este arquivo aqui, você vai encontrar em vários projetos também este carinha aqui. Então, aqui dentro, deixa eu fechar o terminal aqui. Aqui dentro a gente vai configurar todas as variáveis de ambiente que o nosso projeto vai ter, beleza? Por exemplo, vamos criar aqui umas variáveis para definir dados de banco de dados, beleza? Então, a gente vai criar aqui db_host, e aqui eu posso colocar localhost. Na outra linha, db_user, que vai ser o usuário do banco, vou colocar root aqui. db_pass, vou colocar aqui tour, que é a senha aqui do meu localhost, né? Então aqui também eu vou deixar como db name, que é o nome do banco de dados, vou colocar aqui, sei lá, banco wdev. Beleza? Isso daqui são variáveis de ambiente que eu quero definir no meu projeto, beleza? Então já salvei esse arquivo e eu vou voltar aqui para o meu index e vou executar o nosso index.php de novo, porque ele já está printando aqui para a gente o valor dessa getEnv aqui, vamos ver? Não apareceu nenhuma das variáveis. Por quê? Porque esse arquivo aqui, por mais que ele seja um arquivo comum que todos os frameworks utilizam, que a gente vai ver em vários projetos,
ele precisa ser carregado. O PHP ele não sabe que é para carregar esse cara aqui para executar as variáveis de ambiente como estão definidas aqui. Não, ele não sabe disso. Então a gente vai precisar ajudar o PHP a carregar esse cara. E para isso a gente vai criar uma classe para gerenciar esse carregamento das variáveis de ambiente. Então aqui dentro da nossa pastinha app a gente vai criar a primeira classe aqui do projeto, que vai ser a classe environment. Então aqui dentro da pastinha app a gente vai criar uma outra pasta chamada common, que são arquivos comuns aqui que a gente vai usar dentro do nosso projeto. E dentro dessa pastinha common, a gente vai criar uma classe chamada environment. environment.php. Beleza? Essa classe aqui vai ser responsável por carregar aquele arquivo .env do nosso projeto. Então vamos iniciar aqui o PHP. E já vamos definir aqui também o namespace dela como app/common. Beleza? E aqui, classe environment. Beleza, essa é a nossa classe environment. E aqui dentro a gente vai criar o único método dessa nossa classe aqui, que é o método load. Ele vai ser o método responsável por carregar aquele arquivo .env nas variáveis de ambiente. Então, aqui eu vou criar o arquivo public static function load. E ele vai receber um parâmetro aqui, que é o diretório que ele vai carregar. Porque você pode ter um arquivo env aqui dentro da sua raiz, um outro arquivo env em um outro lugar que é carregado apenas de uma forma opcional, enfim. Você pode utilizar essa classe aqui de uma maneira mais dinâmica. Então você pode definir qual que é o diretório que você quer deixar esse seu arquivo env aqui e não necessariamente ele estando na raiz do projeto, beleza? Você pode definir onde você quer deixar ele. E aqui dentro desse método, deixa eu já comentar aqui, colocar o nosso comentário. Então, método responsável por carregar as variáveis de ambiente do projeto, beleza? Aqui então eu vou definir esse cara como uma string, que vai ser um diretório, né, o caminho absoluto aqui, caminho absoluto da pasta onde encontra-se o arquivo .env, beleza? E aqui o resultado dele aqui não tem um retorno nesse nosso método load, porque ele vai carregar esse cara aqui na memória, ele vai executar aquele put-env para cada linha que a gente lê desse arquivo, e ele não tem nenhum retorno para a gente se deu certo ou não. O que a gente precisa fazer primeiro aqui é verificar se o arquivo existe, para a gente não causar nenhum erro aqui no PHP. Eu já vou colocar aqui verifica se o arquivo .env existe, beleza? Então aqui vamos verificar, então if file exists dir, que é o diretório que eu estou buscando aqui, .env. Se esse cara aqui não existir, então eu vou negar aqui, coloquei exclamação para negar. E aqui dentro, se ele não existir, já dou um return false aqui, beleza? E agora, se ele existir, eu quero carregar realmente esses dados na minha memória. Então aqui eu vou colocar aqui define as variáveis de ambiente, né? Porque eu tenho esse cara já carregado. E aí para isso eu vou criar uma variável lines aqui, que ela vai guardar todas as linhas desse arquivo. Então eu vou ler este arquivo em linhas, separado por linhas. Para isso eu vou usar a função file do PHP. Então file, e eu passo o diretório. Então aqui .env, eu estou passando o diretório e ele vai me retornar todas as linhas. Vou criar aqui um debug em lines e a gente vai chamar essa classe já no nosso index para ver se ela está funcionando, se a gente consegue chegar até aqui, beleza? Então aqui no nosso index eu vou colocar aqui em cima o use/app/common/environment, beleza? E aqui eu vou chamar essa classe então para carregar. Vou até apagar esse put-env aqui de cima. Então environment load. Aqui eu preciso passar o diretório, então eu vou passar __ dir aqui, que é a nossa constante que define o diretório atual. Então já que eu estou nesse diretório atual, ele já vai pegar esse arquivo env para a gente. Vou fechar aqui o terminal só para limpar ele e a gente vai voltar aqui. Então php index.php, vamos ver? Não está definida a variável line, acho que eu errei aqui, lines aqui, vamos dar uma olhada. Agora sim, olha que legal, galera. Já apareceu aqui a linha 0, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Só que olha que interessante, ele tem uma quebra de linha aqui, porque cada linha no final tem um caractere especial que está quebrando a linha.
aqui das nossas variáveis. Então a gente vai precisar limpar esse caractere também para o valor ser correto. Então, agora o que a gente precisa fazer? Como é um array aqui, a gente vai executar um for each nesse nosso arquivo do environment aqui da nossa classe. Então, for each lines as line, beleza? Agora eu tenho uma linha realmente e eu preciso executar o put env. Como eu falei que a gente precisa limpar aquele caractere final ali, então a gente vai usar o trim para ele limpar aquela nossa quebra de linha no final da nossa variável. E para isso eu passo put env trim line. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui se isso aqui está funcionando. Então aqui no nosso index ele vai carregar este nosso diretório e ele vai imprimir para a gente todas as variáveis. Vou até apagar essa variável aqui do wdev que a gente não está usando. E vamos executar esse cara para ver se realmente funcionou, se os nossos dados estão carregados nas variáveis de ambiente. Olha aqui, galera, que legal, ele carregou aqui para a gente dbhost, user, pass e name. Está carregado aqui e a gente pode usar em qualquer lugar do nosso projeto. Então aqui eu vou comentar essa linha que tem um printr aqui e vou chamar os dados de banco aqui para a gente ver se realmente funciona. Então, echo get env dbhost. Beleza? Vou colocar aqui concatenado com /n aqui, para ele quebrar a linha. E a gente vai colando aqui abaixo. Deixa eu fechar aqui. Beleza? Vamos ver aqui. Vamos colando aqui abaixo para a gente ver. dbhost, dbuser, dbpass e dbname. Vamos ver se esse cara aqui está funcionando no nosso projeto. Olha aqui, galera. Localhost, root, tour, banco wdev está certinho. Então toda hora que eu alterar esse arquivo aqui do nosso env, então agora é banco wdev2, a senha o usuário aqui é root2, se a gente executar ele já atualiza para a gente. Então isso é muito legal que a gente consegue atualizar esse arquivo e deixar ele de uma forma diferente em cada ambiente que o nosso projeto estiver. E esse arquivo aqui, galera, ele não pode ser traqueado no Git se você estiver utilizando aí um controle de versão. O ideal é que esse arquivo seja criado realmente no ambiente que o seu projeto está rodando e que o Git não monitore ele para que as suas senhas não sejam gravadas. Porém, aqui você pode ter muitos dados, né? Então, como que eu vou saber quais dados que eu tenho que deixar sempre quando eu vou instalar esse meu projeto em algum ambiente? O ideal é a gente criar um arquivo de exemplo aqui deste nosso env. Aí sim, esse arquivo de exemplo ele pode ser traqueado com Git. Então eu vou duplicar esse nosso arquivo .env aqui e vou criar o arquivo .env.example. Beleza? Esse cara aqui vai ser o exemplo dos nossos arquivos de configuração. Então aqui dentro desse cara, você pode colocar os valores de exemplo mesmo. Localhost, pode escrever aqui usuário, aqui senha, aqui, sei lá, nome banco ou apenas banco aqui, que são dados que não são dados reais, são dados apenas de exemplo. E aí no seu projeto realmente instalado, você duplica esse cara e cria o .env final. Então se você não souber como que você pode gerenciar esses arquivos que são ou não traqueados pelo Git, tem um vídeo aqui do canal muito legal onde a gente fala sobre os primeiros passos com Git e que tem este conteúdo sobre ignorar arquivos dentro do seu repositório. O link está aqui no card e na descrição também. E agora que a gente já aprendeu a criar aqui as variáveis e carregar dinamicamente esses valores, vamos ver um exemplo um pouquinho mais prático utilizando o conteúdo da semana passada. Na semana passada a gente viu como enviar e-mails via SMTP com PHP. Se você não viu esse vídeo, o link está aqui no card e na descrição também. Na semana passada, então, a gente criou este projetinho aqui, onde a gente pôde enviar um e-mail aqui apenas com mensagem de assunto e corpo e também enviar e-mails com anexo utilizando o PHP Mailer. Beleza? Então, este exemplo aqui, a gente definiu as credenciais de acesso na classe e-mail. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai remover todas essas credenciais de acesso da classe e-mail e a gente vai adicionar nas variáveis de ambiente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar a nossa classe environment, que a gente acabou de criar nesse nosso projeto aqui, e também criar os nossos arquivos .env e o .env.example, beleza? Então, vamos criar aqui a nossa classe environment. Então, vou criar a pastinha dela aqui. App common, beleza? E dentro dessa common a gente vai criar a classe environment. Então, environment.php, beleza? E nessa classe aqui eu vou copiar então o conteúdo dela,
para cá, para o nosso projeto. Então aqui eu vou colar. Beleza, então aqui eu já tenho a nossa classe environment criada. E também agora eu preciso criar um arquivo .env na raiz do nosso projeto aqui. Então .env, já temos esse nosso arquivo aqui. E o que eu preciso fazer é criar as variáveis que a gente vai carregar nesse nosso projeto. Então eu vou deixar a classe e-mail aqui no cantinho para a gente. E aqui o nosso arquivo env, a gente vai definir esses valores aqui. Dentro do nosso arquivo env, eu vou criar as variáveis smtp _host, beleza? Que ela vai receber esse valor aqui do Gmail, beleza? A segunda linha é smtp _user, que ela vai receber o nosso e-mail aqui de teste, beleza? smtp pass, ele vai receber canal wdev2. smtp security, ele vai receber TLS, beleza? Os mesmos dados que estão ali. smtp _port, que é a nossa porta, vai receber 587. smtp _char7 vai receber o TF8, beleza? E também a gente vai definir esses dados aqui do remetente, também nesse nosso arquivo aqui do env. Então aqui smtp from email, beleza? Que vai ser o próprio e-mail de teste aqui de cima que a gente já havia copiado. E aqui também smtp from name. Qual que é o nome desse nosso remetente? Então William Costa é o nome do remetente. E agora o que a gente precisa fazer é carregar essas variáveis de ambiente aqui no nosso projeto para que a gente possa alterar a nossa classe de e-mail para utilizá-las. Porém, aqui a gente tem um detalhe bem importante, que a gente tem dois arquivos que vão executar as variáveis de ambiente, que eles precisam das variáveis de ambiente. E é um pouco ruim a gente ficar executando o environment load em cada um deles, porque sempre que a gente adicionar um arquivo novo, tem que chamar o environment load de novo. Então, como que a gente pode resolver isso de uma forma melhor? Se a gente utilizar aqui o exemplo do Laravel, por exemplo, ele tem uma pastinha chamada Bootstrap, e dentro dessa pastinha tem os arquivos de inicialização. E ele usa um arquivo chamado app.php, que ele é incluído em todos os arquivos, e assim ele já executa todas as ações que são comuns para todos os arquivos do projeto. Então, vamos copiar esse exemplo aqui do Laravel, então, e vamos criar essa pastinha Bootstrap. Você pode utilizar outra pastinha, não tem problema, chamar um arquivo chamado includes.php, não tem problema nenhum. Beleza? Então, aqui dentro dessa pastinha Bootstrap, eu vou criar um arquivo chamado app.php, ainda seguindo aí o exemplo do Laravel, beleza? E dentro desse app.php, a gente vai adicionar também o require do Composer, beleza? Porque esse carinha aqui a gente precisa em todas as páginas. Então, vou pegar esse carinha aqui e a gente vai colocar dentro do nosso app.php. Porém, qual que é a diferença? Ele não está no mesmo diretório, então a gente tem que voltar um diretório. Beleza? Aqui eu vou adicionar até um comentário aqui do Composer. Autoload. Beleza? E aqui, abaixo dele, a gente vai chamar a nossa classe do environment, beleza? Então, aqui se a gente olhar o nosso exemplo aqui das variáveis de ambiente, do primeiro exemplo aqui, a gente chama o método load dessa classe passando o diretório e a gente usa este carinha aqui para definir a dependência, definir o namespace que a gente vai utilizar. Então aqui no nosso projeto a gente precisa apenas colocar ou use dessa forma, ou a gente pode chamar diretamente o método load, assim também vai funcionar do mesmo jeito. E para isso eu preciso passar apenas o diretório e também eu preciso voltar o nível, porque esse meu diretório aqui ele está em um nível diferente, beleza? Então aqui eu vou definir carregamento, carrega na verdade, né? Carrega as variáveis de ambiente do projeto. Beleza? Então, este carinha aqui, ele já vai executar o load pra gente. E tudo que a gente precisa fazer agora é chamar esse app no lugar deste nosso autoload do Composer. Então, aqui a gente vai trocar para /bootstrap /app.php. Beleza? Isso nos dois arquivos aqui. E em todos os outros arquivos que você criar também é legal. Então sempre defina um arquivo principal que você vai executar as coisas que são mais comuns em todos os seus arquivos para que você não fique repetindo o código dentro do seu projeto, beleza? Então aqui eu já executei esse cara, então todos os arquivos já vão utilizar este nosso
amiguinho aqui, beleza? Vamos executar aqui um teste apenas para ver se a gente não quebrou nada neste momento, beleza? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou executar um envio do e-mail aqui, então PHP, aqui eu vou executar o enviar e-mail.php, que ele envia apenas um e-mail com assunto e corpo, beleza? Vamos executar, não apareceu nenhum erro ainda, vamos ver se ele vai enviar. Mensagem enviada com sucesso, vamos dar uma olhadinha aqui na caixa de entrada se chegou alguma coisa. Chegou aqui o Olá Mundo, então tá funcionando. Então vamos voltar aqui, então esse cara aqui tá funcionando, então a gente já pode trocar os valores aqui dentro da nossa classe e-mail, beleza? Só pra gente ver se esse carinha tá funcionando, né? Se essas nossas variáveis elas foram realmente colocadas, a gente já vai quebrar a nossa classe que já vai arrancar esse cara daqui. Porém, no nosso método sendEmail aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um printr para as nossas getEnv, né? Para a nossa função getEnv, na verdade, e vou passar um exit aqui para a gente ver se a gente está recebendo realmente as variáveis. Então aqui vamos ver, PHP enviar e-mail. Olha aqui que legal, galera, ficou certinho, olha. SMTP host, user, pass, secure report, share-set, from email e from name. Então tá funcionando. Agora basta a gente colocar esses nomes aqui dentro das configurações gerais aqui da nossa classe de e-mail. Então vou apagar esse carinha aqui, o nosso debug de teste, onde tem o host aqui, então é getEnv, smtp host, beleza? Vou copiar aqui esse valor aqui, aqui é user, então a gente vai colocar user aqui, aqui é a nossa senha, então é pass, smtp pass, smtp secure, smtp port, e SMTP char7, beleza? E aqui embaixo a gente tem as variáveis do remetente, vou tirar o ponto e vírgula dali, então SMTP from email, e aqui também a gente tem SMTP from name, beleza? Então aqui a gente troca para name. Vamos ver se esse cara realmente funciona, né? A gente consegue enviar o e-mail aqui. Então aqui eu vou trocar o assunto do e-mail para Olá Mundo env, beleza? E aqui a mensagem eu vou colocar env no final aqui 2 vezes, só para a gente ver se realmente essa variável se as variáveis funcionaram na verdade, né? Então vamos executar aqui php enviar e-mail.php. Vamos ver? Demorou um pouquinho. Pode ser um bom sinal. Mensagem enviada com sucesso. Vamos ver se funcionou, galera. Aqui, galera, funcionou. Já está aqui na caixa de entrada, Olá Mundo Env. E aqui o env no final. Galera, isso aqui já vale o like no vídeo, né? Então, vamos ver se ele vai enviar aqui o nosso arquivo com anexo também, né? O nosso e-mail com anexo, para a gente finalizar esse nosso vídeo aqui bem mais feliz. Então, arquivo anexo, env aqui. Segue anexo arquivo aqui também. Então, vamos colocar env aqui também. E vamos executar, vamos ver se esse cara vai enviar ou não. Então, enviar e-mail, anexo.php, tá demorando também, pode ser um bom sinal. Mensagem enviada com sucesso, vamos olhar a caixa de entrada, chegou aqui também o nosso arquivo env também. Então, galera, a gente conseguiu atualizar o projeto da semana passada e a gente trocou aqui todos os dados sensíveis que estavam dentro do código, a gente enviou todos eles para as variáveis de ambiente, deixando o projeto mais seguro e bem melhor de ser traqueado com o Git, para que as pessoas que tenham acesso ao versionamento desse projeto não tenham acesso a dados de produção, por exemplo, beleza? E uma coisa que a gente não fez aqui agora foi criar o nosso arquivo de exemplo. Então aqui, esse .env, a gente vai criar .env.example, beleza? E aqui, ao invés de ter esses dados aqui do SMTP do Gmail, a gente já vai trocar para smtp.test.com, aqui e-mail@test.com, aqui senha, a gente pode colocar apenas senha. Segurança, pode deixar TLS, porta 587, não vai mudar muita coisa. Char7 UTF-8. Aqui, vamos colocar aqui e-mail@test.com. E aqui no nome a gente vai colocar seu nome, beleza? Então assim a gente já tem um arquivo de exemplo. E esse cara aqui pode ser traqueado com Git e os dados reais não podem ser traqueados com Git, beleza? Então, só para a gente ver realmente a prova real aqui, eu vou trocar a senha aqui, vou colocar
212 aqui, para a gente ver se isso aqui vai dar algum erro. Então vou enviar o arquivo normal. Vamos ver. Deu erro aqui de autenticação. Vou remover aqui e voltar para WDEV2. E vamos ver se vai enviar. E enviou, galera. E com isso finalizamos o nosso projeto de hoje, onde aprendemos a configurar e utilizar variáveis de ambiente. E com os exemplos do vídeo de hoje, você já consegue remover os dados sensíveis dos seus projetos e garantir muito mais segurança para as suas senhas. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram é tudo WDEV Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos do canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar aqui do lado para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.